Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, com muito prazer, o médico, advogado Arnaldo Haddad. Arnaldo, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado, Chico, obrigado, Mohamed, obrigado à técnica, obrigado à TV Cultura pelo convite e sempre que chamado aqui estarei. Muito bem. Também participa do programa o nosso comentarista, o advogado Roberto Mohamed, Amin Júnior. Boa tarde, Roberto, tudo bem? Boa tarde, Chico. Então tá bom. Nós vamos tratar agora no programa, no primeiro VT, dessa questão do surto de norovírus que atingiu e atinge a nossa região, principalmente o município de Guarujá. E é interessante destacar o aspecto de que havia primeiro uma informação de que seria um surto de uma virose, depois dessa virose, casos de gastroenterocolite, e aí até que foi, aliás, com um furo nacional do Opinião Litoral, porque os médicos Ricardo Aiden e Fábio Mesquita falaram no programa, antes de se saber, antes da pesquisa do Instituto Adolfo Lutz, que o surto poderia ser do norovírus. Vamos ver o VT, por favor. Chico, é muito importante assim dar um quadro para a população, né? E saber que esse é um fenômeno que está acontecendo em vários lugares do Brasil. Eu sei que a imprensa local tem focado muito aqui na Baixada Santista. É claro que tem muito caso aqui, são quase 8 mil casos aqui na região. Mas a gente teve casos em Santa Catarina, teve casos no Paraná, teve casos que estão se espalhando em vários lugares. E mais do que isso, a gente tem visto, saiu um boletim do CDC dos Estados Unidos, falando sobre um vírus que é a nossa principal suspeita, que é o noravírus, né? Esse vírus é um vírus que a contaminação é principalmente fecal-oral. Ele está associado a compartilhar comida, compartilhar bebida, compartilhar talheres, coisas desse tipo, né? E mais associado a isso, a como está sendo preparada a comida, como Sim. são feitas as coisas nesse sentido. Então, aí está o médico epidemiologista Fábio Mesquita, que é o secretário adjunto de saúde da Prefeitura de Guarujá, no programa anunciando a possibilidade que depois se confirmou pela análise do Instituto Adolfo Lutz do norovírus. Gostaria de ouvir o doutor Arnaldo Haddad, que é médico também, tá certo, a respeito dessa questão, Arnaldo. Bom, primeiro eu quero deixar para os telespectadores e para vocês que eu conheci o Fábio Mesquita em 89, quando ele veio trabalhar aqui no governo do PT. Ele foi um vereador pelo PCdoB, a gente tinha diferenças políticas profundas, sim, mas eu sempre tive um imenso respeito por ele, pela pessoa que ele é, como profissional, como pai de família e como homem. Então, está de parabéns a Secretaria de Saúde de Guarujá em colocar o Fábio Mesquita como secretário adjunto. A Secretaria de Saúde de Guarujá vai crescer muito com a presença desse profissional. Então, meu profundo respeito ao Fábio, um grande abraço a ele. Você vê, ele é um grande estudioso, ele esteve na Ásia, ficou muito tempo lá, justamente ele cuidava das doenças sexualmente transmissíveis, as doenças virais principalmente, HIV, ele é craque no assunto. E não me estranha ele ter feito esse tipo de diagnóstico antes do Instituto Adolfo Lutz, porque ele é craque, ele é bom, ele sabe o que está falando. E ainda assim tiveram aqui com o Ricardo Aiden, quer dizer, o time dele lá, melhor que só Ganso e Neymar. Era uma dupla boa, Ganso e Neymar, né? O Pelé Coutinho. Tiveram uma dupla boa. Esse norovírus, é como qualquer surto, isso não é uma epidemia, é um surto, ele falou bem, Santa Catarina, São Paulo, acho que Paraná, a cidade de São Paulo também, Guarujá começou lá, você vê que ele vai se espalhando. Sim. Isso é um surto, não é uma epidemia. E esse surto tende a cair, mas enquanto não cai, porque as pessoas vão adquirindo imunidade, né? Sim, sim. Agora, enquanto não cai, porque todo surto, inclusive nas epidemias, assim, ele tem um pico, depois ele vai caindo e a população vai adquirindo imunidade, né? Então, por exemplo, você tem uma carga viral alta, você tem gastroenterocolite, tem vômitos e diarreia.
Aí você passa para sua esposa, por exemplo, que está em casa. Mas ela já teve um contato com você, porque passa também pelas gotículas de saliva que você conversa perto, pode passar. Ou compartilha a talher. Mas ela vai ter um pouquinho menos. Então, as pessoas vão tendo contato de doses, às vezes, homeopáticas, ou então um pouco menos do que uma carga viral alta. Então, eles vão adquirindo imunidade. Enquanto isso, ainda mais no verão que nós passamos, que aqui na Baixada é muito forte, Claro. desidrata muito fácil. As crianças, pelo amor de Deus, as crianças desidratam muito rapidamente. Os idosos, a mesma coisa. Também. E pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. Por exemplo, as pessoas que têm problema de suprarrenal, ela não retém sódio. Então, tem um problema renal, suprarrenal da glândula ou Sim. do próprio rim. Então, essas pessoas desidratam muito fácil, recuperam com mais dificuldade, às vezes precisa de internar. Então, muito cuidado. Eu prefiro sempre, eu oriento, que se vai comer verdura, salada, faça em casa. Sim. Faça um preparo, coloca no vinagre antes para matar Sim. vírus, bactérias ou fungos. Porque nos restaurantes, não que eu acho que não possa comer em restaurante, tem restaurante que faz direitinho. Mas você precisa saber onde é que você vai comer. Lógico. Se você come um alimento já cozido ou frito, aí o vírus morre. Mas comida crua, alimento cru é muito O perigoso. problema maior é na praia, né? Na praia e na água da praia também, né? Porque o Fábio falou bem, é o oral fecal. Essas nossas praias, elas podem estar contaminadas. E aí eu vou entrar, Mohamed e o Chico, naquele assunto nosso das construções. Você não vai ter uma rede de esgoto suficiente, então você vai ter esgoto aflorando na rua, esgoto sendo jogado no mar, contaminação, e os surtos vão aumentando cada vez mais. Então, é até para puxar aquele gancho daquele outro programa que eu participei. Mas o norovírus, a gente tem. Já teve gente que morreu com o norovírus, ou com esse surto. Mas a maioria não. Você pode ver que a maioria não. É só se tratar direitinho, procurar um hospital. Aliás, você vê quantas pessoas lotaram para os socorros aqui em Guarujá, Santos, São Vicente e Praia Grande. 8 mil pessoas contraíram esse problema. Então, se hidratar bem, recompor, tem diarreia. Eu não gosto de fazer propaganda, mas tipo esses fisiológicos, tipo Gatorade, pode ser qualquer outra marca, é bom que tome também. Água de coco. Água de coco tem o seguinte, a água de coco ela é boa, ela tem os íons, né? Só que ela solta o intestino, então tem que tomar cuidado. E o pior é o seguinte, você vai tomar um remédio, não pode falar marca, né? Comercial, que você vai segurar, não vai deixar de ter a diarreia, porque o que o organismo faz? Ele põe para fora o que não está bom. Então, às vezes você vai segurar, você mantém o bicho lá, né? Então o organismo sabe o que faz. Então o certo é ele deixar de ter a diarreia e o vômito e colocar um soro na veia, no hospital. Mas não dá para fazer isso sempre. E às vezes, se você não segurar uma diarreia ou um vômito, a pessoa, a criança principalmente, desidrata muito fácil. Então tem que saber. Procura um médico, não toma remédio da sua cabeça, procura o pronto-socorro, procura a UPA ou o que vocês quiserem. Mas toma cuidado, esse surto vai passar. Vai passar, sem dúvida. Roberto, um furo nacional, na minha opinião, né? Porque ninguém sabia o que era virose, era isso, era aquilo, e de repente nossos convidados acertarem a mosca, norovírus. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Ontem falou do programa da Globo News que repetiu o que nós falamos aqui. Exatamente. A história do CPF, cada CPF tem um e-mail só atrelado a ele, você acabaria com o anonimato e os crimes cometidos na internet. É verdade. Agora, me chama a atenção uma coisa que, teoricamente, com tudo isso que o Fábio falou e que o Arnaldo falou, a gente vai dizer assim, mas a prefeitura não tem culpa disso. Tem justamente por causa do final da fala do Arnaldo, que a gente já discutiu aqui. Quando o prefeito e o seu secretário de governo sentam nessa bancada e dizem que construir prédio é desenvolvimento, e eu questionei e disse que não, desenvolvimento só for para o bolso de alguém que está ganhando com isso, porque para a cidade não é, está aí a prova. E tem um outro ponto que é muito importante. Logo depois do Réveillon, tinha gente acampada, com barraca de camping no jardim da praia. Em Santos? Por toda a extensão do jardim. Essas pessoas precisam ir no banheiro. Os banheiros dos postos, e os postos em Santos, são afastados um do outro.
É, uma Eu distância acho que é quase, um em cada canal. Um em cada canal. quase um quilômetro de distância. Não tipo, dá. é. E o chuveirinho. Então eles acampavam, eles tomavam banho no chuveirinho, usavam os Banheiros dos postos. dos postos. E a gente imagina como é a coisa. Então imagina como é que lavava a panela, como é que comia, Pelo como é amor de que... Defecava. Então, Mas não houve Hoje- nenhuma ação da guarda no sentido Não, de... aí é que tá, aí entra aquilo. Aí não pode tirar, porque o Brasil é o país do mimimi. Não pode todo mundo reclama daquilo, mas não pode mexer neles. Mas não era morador de rua. Sim. Era turista de um Turismo. dia que veio passar o Réveillon e ficou aqui e dorme em qualquer lugar. Então, esse é o grande problema. Enquanto a gente tiver essa coisa de país do mimimi, que o Ministério Público não deixa fazer nada, aí você vai ter esse tipo de problema. Né? Isso não é população de rua, é o cara que vem para Santos, Sim. não gera nada em termos de receita, em termos de É o farofeiro que colaboração. É chama. o farofeiro, mas o farofeiro Farofeiro. pesado. Mas o farofeiro vinha e voltava. Agora não, eles estão acampando no Jardim da Praia. Então, é lógico que a gente ia ter essa explosão. Isso não é culpa da prefeitura, porque ela também fica de mãos atadas em relação a determinados procedimentos. O problema vem na raiz do que nós discutimos aqui algumas semanas atrás. Santos está se tornando, já é a cidade mais verticalizada do Brasil, Sem dúvida. não tem estrutura para isso, a Sabesp não dá conta, o tamanho da ilha não tem como segurar esse número de pessoas absurdo. Você não tem mais condições daqui. E eu estou falando isso claramente, falei isso para o prefeito e para o secretário de governo. Nós vamos ter um caos nessa cidade em 2 ou 3 anos. Colapso. Caos urbano, colapso de tudo. Transporte, saúde, abastecimento de água, abastecimento de luz. Para quem conhece o Canal 4, já ou trocam os transformadores, ou nós vamos começar a ter falta de luz, mas constantemente em Santos. É verdade, Roberto. Você veja, 66% da população de Santos, ou seja, 2/3 da população de Santos, vivem em apartamentos. 2/3. Só que você pega, constrói um apartamento, você não troca o transformador da rua, Sim. só que você vai gerar quantas ligações de luz também. É verdade. Então, nós estamos caminhando, aí você tem um prefeito e um secretário de governo que acham que esse tipo de crescimento traz desenvolvimento para a cidade, eu acho que tem algum problema muito sério aí. Mas não é de espantar, né? Quando a gente vê a publicação do secretariado de Santos, a gente não fica espantado, em hipótese alguma, com esse tipo de resposta, porque está na cara o que é o entendimento deste governo, que é um governo que me parece predatório em relação à cidade. Muito bem, Roberto. Arnaldo, vou pedir licença de ambos, vamos para o intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com opinião nesta sexta-feira, 10 de janeiro, e hoje recebendo com prazer aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, Arnaldo Haddad, que é médico e também advogado, e o nosso comentarista Roberto Mohamed. E dando continuidade ao que estávamos falando, Roberto, Arnaldo, eu queria a avaliação sua como médico, Arnaldo. O seguinte, Santos tem foi nomeado secretário de saúde, que é um advogado, né? Inclusive do PSB, Partido Socialista Brasileiro, ligado, inclusive, ao deputado Caio França. Como é que você, como médico, avalia esse tipo de nomeação? E vale dizer que no Guarujá também o secretário adjunto é Fábio Mesquita, como dissemos, mas o secretário da pasta é um coronel da PM. Olha, Chico, eu estou muito à vontade para falar, porque eu sempre tive um certo... Eu era contrário a que os secretários ou os ministros da área da saúde não fossem médicos. Mas eu me curvei, mudei retroagi nessa minha opinião quando eu vi o José Serra como ministro da Saúde, foi um excelente ministro. Sim. Eu tenho, com todas as diferenças políticas que a gente tinha, eu tenho o Davi Capistrano, que não criou policlínica nenhuma, nós criamos, né, do Justo, mas ele deu sequência, como o melhor secretário de saúde de Santos. E depois eu vi o Fábio Ferraz como secretário, foi um excelente secretário. Então, hoje eu aceito um administrador, desde que ele tenha ao lado dele
pessoas do tipo do Fábio Mesquita, Sim. do Ricardo Aiden e de tantas, do Eduardo Iabuta, Iabuta, que sim. é o cérebro da saúde lá em Praia Grande. Excelente. Então, se você tem um secretário adjunto desse tipo, por exemplo, o Fábio Mesquita, o Fábio Ferraz, ele tinha o Walter Macoto. Sim. Né? O Walter Macoto foi um excelente secretário adjunto. Excelente médico. E é um cara assim, que sabia, politicamente, é um sujeito que sabia tratar com o povo, claro, tratar com o parlamento, tratar com os médicos. Então, é um sujeito que tem prestígio entre os médicos. Então, se ele tem do lado dele gente competente, eu acho que ele não precisa ser médico. No caso aqui de Santos, eu não conheço o secretário, eu acredito que deve ser uma pessoa competente, só que eu estranho uma coisa. A gente aprendeu na política, e você sabe melhor do que eu, que você viveu ela com mais intensidade, que tem algumas secretarias que não podem ser de outro partido. Secretaria de Governo, Finanças, Educação e Saúde. Sim. Então, eu esperava, sinceramente, que fosse um secretário da máxima confiança do prefeito. Perfeito. Né? Mas, de repente, até eu como Sim. prefeito, não entregaria saúde nem educação para partido, mesmo que me apoiar. Aí você entrega esporte, turismo Sim, e... pode negociar várias, são 20 e tantas pastas. Acho. Exatamente, se te apoiaram, tem direito a participar do governo. Claro. Mas essa é uma pasta muito importante para não ter alguém da extrema confiança. E o mais importante, é aquilo que o Justo ensinou para a gente. Não nomeie quem você não pode demitir. Demitir, sem dúvida. E mais, secretaria naquela época, hoje não é mais Secretaria de Justiça, mas também esses velhos políticos sabem, justiça também não se negocia. Hoje não existe mais, Roberto, você como advogado, a Secretaria de Justiça, de Assuntos Jurídicos, que existe hoje é a Procuradoria-Geral. Que faz muita falta. Faz falta, né? Eu acho que... Tivemos o professor Walter Teodósio como secretário. Mas o problema é que é o Maravilhoso. seguinte, a gente tem egos aí inflados e, por exemplo, eu acho que os procuradores, eles têm que continuar com as execuções fiscais, com o litigioso, porque eles têm a sucumbência e tal. Agora, parecer devia ter uma equipe na Secretaria de Assuntos Jurídicos. O problema é ter coragem de fazer isso. Né? O boneco de posto não tem coragem. E o chefe do boneco de posto também não vai fazer. Então, o peito. Parece que tem uma pessoa que manda mais que todo mundo na prefeitura e que não deixa nenhuma mudança nesse aspecto. A gente disse várias vezes aqui que, realmente, essa história de não ser médico, o Adib Jatene, por exemplo, foi um ministro da Saúde infinitamente inferior em qualidade e em capacidade de gestão do que foi o Serra. E o Fábio Ferraz, o Cata Preta que o sucedeu, é um ótimo médico, mas como secretário de saúde foi um zero à esquerda. Então, quando a gente vê, depois do Davi Capistrano, sempre foi a nossa expressão, o melhor secretário de saúde que nós tivemos foi o Fábio Ferraz. Só que o Fábio Ferraz vinha com uma bagagem de gestão na prefeitura. Ele era secretário de gestão, aliás. Ele era secretário de gestão e era um cara que conhecia profundamente o serviço público, a estrutura de hospitais e tal. Tanto que ele fez uma gestão impecável. E tinha uma assessoria do Macoto, que era também um médico competentíssimo. Aí tudo bem. O problema dessa indicação, esse rapaz que foi presidente do diretório do PSB, o currículo dele é esse. Foi presidente do diretório do PSB naquele momento em que a Rosana passou a perna no Furtado e assumiu o controle do partido. Assessor do Caio França, que já não tem uma assessoria lá que é essas coisas, né? Tanto que, você vê, no acordo com o Caio Amado, ele ficou com uma secretaria, Solange Freitas ficou com 4. Quer dizer, a assessoria dele é muito ruim, né? Porque para negociar um acordo desse, ele devia ter vergonha de nomear alguém. E se tivessem dado turismo para o PSB, ia ser esse cara. Se tivessem dado meio ambiente, ia ser esse cara. Se tivessem dado esporte, ia ser esse cara. Então podia ter colocado ele em outra. Eu concordo com você exatamente nessas 4 secretarias. São secretarias que você não pode negociar. A menos que você seja um boneco de posto. E aceite esse tipo de coisa, mas vai pagar o preço depois. A questão é o seguinte, de repente o cara pode até ser bom, e eu não estou questionando questões pessoais, já cansei de falar aqui. Por exemplo, eu sou um admirador, eu tenho uma admiração enorme pela Renata Reis. Acho que ela é aguerrida, ela tem conhecimento técnico, só que não tem outro procurador para revezar com ela. Que é a Procuradora-Geral. Só tem ela para ser Procuradora-Geral?
Não tem revezamento? Não tem escala? Não se... Como é que ficam os funciona outros isso? procuradores? Pode haver esse revezamento? Deve haver. Não, o prefeito Deve também. haver. É privativo da carreira, mas tem outros procuradores municipais. É sadio que você tenha ideias novas na chefia. Sim. Fica parecendo que não tem ninguém mais de confiança na procuradoria para ocupar o cargo. Novamente, não é pessoal, muito pelo contrário, que ela mesma sabe o quanto eu admiro. Agora, eu acho que não se faz política desse jeito, mantendo todos. Aí você cria uma secretaria da Casa Civil. Secretaria de Casa Civil em prefeitura. Aqui em Santos tem. Acabaram de criar. Foi Para criado. poder colocar o coordenador político da campanha lá, Quem é ele? Tiago Leal. Tiago Leal. O novo Agora, secretário. ele vai estar numa secretaria em que ele faz a mesma coisa, teoricamente, a mesma coisa do chefe de gabinete e do secretário de governo. Ou esvaziou os dois para dar poder para ele, ou ele não vai fazer nada. E a gente está tendo A o alegação problema de que a todo. relação com a Câmara, com os vereadores... Mas nós já tínhamos um institucional. departamento que causava, o Departamento de Relações Legislativas. Sim. Sempre teve. Não precisava de tão... Bom, Mas aí que tá. E aí você tem coisas, por exemplo, quando o Beto Mansur ganhou a eleição, ofereceu uma secretaria para o filho do Vicente Cassione, então era deputado federal. E o Cassione diz, não, meu filho não tem experiência para isso, não vai colocar. Quer dizer, esse é o papel correto, né? Não colocar o filho da e depois levar a lancheira para ele todo dia. Então, os acertos dessa secretaria, do Secretariado de Santos, são coisas que são do arco da velha. Por exemplo, você pega, tem acordos, e aí é imoralidade, né? Você nomeia vereador secretário. Mas como em Santos há o hábito de não se negociar porteira fechada, ou seja, o secretário não consegue nomear nem a secretária que atende o telefone, o que acontece? Mantém os assessores no gabinete. E o suplente tem que agradecer a Deus, porque pelo menos está lá, como se fosse favor. e não vai votar contra. Não, senão- tinha que limpar o gabinete, Não, não vai tirar a votar contra. pasta, tirar tudo, mandar os assessores embora e ir para lá. Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público? Ou então o cara está indo com data limite para ficar, para depois voltar, dar o assento? Isso é imoral. Além daquilo que a gente já discutiu. Quer assumir cargo, renuncia. A gente falava isso no Conselho do Santos, que nós somos contra a nomeação de conselheiros para serem diretores. Exatamente. E todo mundo viu a bostalhada que deu. Então, é muito simples. Está faltando moralidade, está faltando ética, está faltando respeito. O cara foi eleito para ser vereador, vai ser vereador. Agora, quer ficar com o pezinho lá e cá. Mas Isso é você- brincadeira. Você sabe por É qual... o caso de deputados que Vamos para a secretaria? vão para a secretaria, ou mesmo para senadores que vão para o ministério, depois não dá certo, volta. Quer dizer, Então. renuncia ao cargo. Não, quando não fazem a imoralidade que, por exemplo, o Derrite fez, né? Secretário de Segurança num dia, aí vai na Assembleia votar alguma coisa que precisa votar, volta no dia seguinte. Senador que faz isso, deputado que faz Senador isso. que nomeia como suplente, Roberto, o pai, a mãe, Ah, sim. suplente, Teve ele sai, assume o pai, assume a mãe. Não dá. Teve um do Norte ou do Nordeste fez isso. Mas uma coisa interessante, se você chama um vereador para ser seu secretário, assume o suplente. O suplente vai votar com o governo sempre, porque senão, não estou dizendo que ele faça aqui, mas um prefeito, qualquer prefeito pode fazer isso. Ó, se não votar, eu faço... Deixa o cargo. exonero ele e você vai votar para a suplência. Então, o suplente vai sempre ser O que aconteceu? Suplentes que reagiram, e há casos em Santos, até no passado, há muitos casos de suplentes do governo, por exemplo, que assumiram a Câmara e que depois não acompanharam a decisão do governo. Eram retirados num fim de semana, tá certo? Iam para a suplência, o titular voltava no fim de semana, votava o que tinha que votar e na segunda-feira voltava a ser secretário. Mas você vê como tem coisas que não dá. as pessoas não enxergam, né? E eu pensei que esse segundo turno ia ser didático, mas não foi didático, né? Eles continuam achando que são donos, que Santos tem dono. A Rosana era muito ruim. E a equipe dela era muito ruim. E mesmo assim ela deu trabalho. Se a gente acompanhar, tem uma coisa que talvez as pessoas não O primeiro notem. turno foi uma diferença Então, de Chico, votos. mas aí tem uma razão Foi para de isso. votos. Tem uma raiz aí. Tem um número que deixa claro. A gente falou aqui. Na 118, Sim. Paulo Alexandre
foi eleito e reeleito com mais de 90% dos votos na zona eleitoral. Da 118, para quem não sabe, é Zona Noroeste e Morro. Centro, Zona Noroeste e Morro. Rogério foi eleito com mais de 90% na Zona Noroeste. Foi reeleito com 51% ou 52%. A Rosana não pôde fazer campanha na 118. Por N motivos. Teve 47% dos votos. Esse seria um recado para mim. Tem caroço nesse angu. Claro. Mas o prefeito finge que não é com ele. E a equipe dele continua com a mesma arrogância de sempre. Nomeia quem quer, faz o que quer e a cidade aguenta. Houve um caso aqui, vamos falar no próximo bloco desse caso, que tem a ver com essa questão de desenvolvimento e tal. Prefeitura faz um chamamento, dá para asfaltar uma rua, a Terracom ganha, óbvio, né? Sempre a Terracom. A Terracom ganha, aí a Sabesp manda um comunicado à prefeitura e diz assim, olha, essa rua eu vou quebrar porque eu vou arrumar a coleta de chuva. Aí depois você asfalta. O que a prefeitura fez? Mandou continuar. Não sei se é porque o cara que está envolvido nisso já tinha recebido adiantamento e tal. Mandou continuar. Quer dizer, vão fazer o asfalto da rua, vão pagar a Terracom, para depois a Sabesp ir lá, quebrar de novo e mandar arrumar. Falou, isso é desrespeito ao dinheiro público. Isso tem um nome. Então a gente precisa começar a perguntar de quem é a responsabilidade por esse tipo de atuação. Agora, depois da escolha do secretariado, fica bem claro para nós que não vai mudar nada nessa cidade. Roberto, peço sua licença, Arnaldo, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje o advogado e também médico Arnaldo Haddad e o nosso comentarista Roberto Mohamed. E nesse bloco, continuando aquilo que falávamos no bloco anterior, Roberto, Arnaldo, há um aspecto interessante. Por exemplo, nessa reforma aí do secretariado foi extinta a pasta de meio ambiente, que sempre foi reservada ao Partido Socialista Brasileiro nos governos anteriores. E agora esse setor foi incorporado à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que passa a agregar o setor de sustentabilidade. Em tempos difíceis de mudanças climáticas, me parece que essa mudança de secretaria, me parece que deveria ter sido pensado melhor. Mas aí que está. A gente nota que, e você vê só, o secretário de Desenvolvimento Urbano passou 4 anos fazendo obras que ele matou aqui de Novembro, as intervenções do centro. Então, uma pessoa que não dialoga com o comércio. É o arquiteto Glaucus Farinelli. Exatamente, funcionário de carreira. Só que é o seguinte, pode ser um ótimo arquiteto. Não é a reencarnação de Niemeyer, mas é um ótimo arquiteto. Mas só que, na política, você tem que dialogar com a sociedade. Não dialoga. Faz as coisas do jeito que tá, que eu sou genial e vou fazer. Aí você pega meio ambiente, que é uma questão extremamente complexa no momento atual das mudanças climáticas. Olha o que aconteceu em Peruíbe. Sim. Estamos em época de chuva, né? Exatamente, está terrível. Agora, nós estamos com meio ambiente, sempre funcionou em Santos. E aí a gente vê pegar a pasta e incorporar lá. Quer dizer, a negociação de meio ambiente também vai ser feita naquela base de não consultar ninguém. É isso que você deduz. Porque se em relação ao centro, em relação às obras, não se consultava ninguém, imagine agora no meio ambiente, vai ser a mesma coisa. Aí toda aquela promessa que o prefeito fez aqui, da questão dos tombamentos, que passaram 4 anos do governo dele e ele não mexeu em nada, provavelmente vão ser mais 4 anos sem mexer em nada. Quando eu falei, por exemplo, da Procuradora-Geral do município, quando eu disse aqui da profunda admiração que eu tenho por ela, pela competência e pela pessoa, se você quer premiar a pessoa, eu acho que ela tem perfil para qualquer secretaria. Sim. Por quê? Tem mão firme, não se intimida, então coloca numa outra secretaria. Você mantém a pessoa próxima a você com capacidade de gestão. Eu falei do revezamento necessário de ideias. Porque cabe à Procuradoria-Geral dar pareceres,
dizer se tal contratação é legal, se tal edital está certo. Eu acho que é aí que tem que acontecer. E por que não recriar a Secretaria de Assuntos Jurídicos? Eu sempre disse isso, ela até pode ser Justiça e Cidadania, como é no Estado de São Paulo, que está na mão do Fábio Prieto, desembargador do TRF, foi promotor em Santos, é de Santos, sobrinho do Gastone Rigg, uma pessoa pela qual eu tenho uma profunda admiração, e está fazendo um trabalho perfeito com o nosso querido Raul Cristiano, com ele. Que é o chefe de gabinete. E num governo de direita. Sim. E está fazendo um trabalho humanista. Colocou um cara que, e todo mundo sabe, o Raul Cristiano não é de direita, e as pautas estão sendo tratadas com respeito. É isso que eu cobro. É isso que eu falo, do revezamento de ideias. Esse governo não se oxigena. Esse é o problema. Dava o meio ambiente para o PSB, e tem um monte de gente ligada ao meio ambiente no PSB, mas não colocar na saúde uma pessoa que não tem experiência nenhuma de gestão. Nunca foi nem gerente de uma clínica médica. Essa é a questão. Como nós falamos, o Fábio Ferraz tinha uma carga de experiência em gestão e planejamento invejável. Ele revolucionou no primeiro mandato do Paulo a gestão pública, a administração da prefeitura. É lógico que ele ia fazer um bom trabalho na Secretaria de Saúde, como fez. Ele não se metia em questões técnicas. Ele fazia gestão, ele deixava uma cota. Agora, quando você opta por este caminho político, é um complicado. Por exemplo, a gente falou da questão do Guarujá. Dá para entender a cabeça do Farid. O Suma andou de Camburão 2 vezes por causa da Secretaria de Saúde. Então, é lógico, saúde no Guarujá é casa de polícia. Então, o que ele faz? Ele fez... O Paulo pensou o seguinte, eu preciso de gestão na saúde. Coloca o Fábio Ferraz e um tremendo adjunto capaz de levar a coisa. O Farid pensou exatamente igual. Coloca um coronel da PM, porque lá o caso não é só de gestão, o caso lá era de segurança mesmo. Então, coloca um coronel da PM e um médico competente como adjunto para cuidar da parte técnica. Isto é ter consciência, isto é querer fazer alguma coisa. Não estou elogiando o Farid por todo o secretariado, porque tem umas coisas que a gente não conseguiu entender até agora. Mas, em relação a isso, o raciocínio dele foi reto. Você consegue entender o raciocínio dele. Eu preciso de um cara aqui que não vai deixar acontecer reunião de secretaria com arma na mesa. Então, é aquela coisa de eu vou fazer isso aqui andar direito. Aí é aquilo, né, Roberto? O Fábio Mesquita é uma referência internacional. É o mesmo nível de uma coisa. Se tivessem colocado, por exemplo, Não, é verdade. já que eles nunca dão porteira fechada, a gente falou o nome dele agora. Embora tenha um responsável, porque eu cansei de dizer que ele tinha que ser secretário de saúde, o Arnaldo, mas ele não quer. Ele disse que a mulher dele ia botar ele para fora de casa se ele aceitasse. Mas, por exemplo, a gente tem o nosso querido, que é um cara que é médico e conhece muito de gestão, porque foi diretor de um hospital. O Ricardo Aiden. Se coloca o Ricardo Aiden como secretário adjunto, eu já ia dizer que 50% da secretaria está em boas mãos. O problema é quem vai ser o adjunto? Quem vai cuidar da parte técnica? Quem seria o equivalente ao Makoto? O problema é a falta de compensação. É distribuir cargo para amiguinho. É distribuir cargo sem se preocupar com o resultado. Isso é desprezar a cidade. E mais, desprezar que ficou comprovado que metade da cidade não quer este grupo que está no poder e não entenderam o recado. É um grupo que está no comando da cidade, mas que não tem apoio de metade da cidade. Você mesmo disse aqui em programas anteriores, durante a campanha, Roberto, que esse resultado ia fazer necessariamente o prefeito rever suas posições, rever suas coisas. Não reviu nada. Né, em razão do resultado. É um resultado, como você Eu acho que piorou. 50%. Os critérios de nomeação, de escolhas, pioraram. Pioraram muito. Olha, eu vou dizer uma coisa. Agora, hoje mesmo aqui no Coliseu, na entrada do Coliseu, aqui perto, né? Você ali, aquela entrada bonita do Coliseu ali, mas diversas pessoas em situação de rua, ali, na entrada do Coliseu. Tá certo, está em reforma, essa coisa toda, mas, sabe,
É o Coliseu no centro de Santos. Aliás, o Coliseu vive reforma. Bom, Mas, olha, mas essa você história vê- Você vê, Chico, da população de rua também, né? compromissos políticos têm que ser respeitados. Eu não vi ninguém questionar, por exemplo, uma dessas 4 secretarias que você falou. Finanças, houve uma recondução. Para mim, é uma secretaria mediana, não inova, não é parceira do comerciante, não é parceira do empreendedor, só de construtor. Construtor tem porta aberta. Mas, vai lá que seja. A Secretaria de Governo, não há ninguém aqui tem isso para falar de Fábio Ferraz. Mas resta saber como vai ser a convivência com a Secretaria da Casa Casa Civil. Ninguém tem dúvida da capacidade da Aldrin de ser secretária de Educação. Você não viu um questionamento. não Foi um concordo. acordo político? Foi. Mas quem é que pode questionar? Porque tem gente que talvez ache que a Aldrin era só jornalista. A Aldrin foi professora. Não, a Aldrin é respeitada. Não, A formou-se Aldrin em trabalhou direito, na formou-se em Secretaria de direito. Educação desde o primeiro dia do governo do Paulo Alexandre. Permaneceu na pasta, chegou a secretária adjunta, na Câmara sempre trabalhou muito próxima do pessoal da educação, voltou para a Secretaria de Assistência Social, mas que isso, logicamente, todo mundo sabe, ela está ligada profundamente a questões de educação. Mas fez um bom trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social, hein? Sim. Né, gente? Então não Tentou existe... mudar alguma você coisa, vê, tentou- Ninguém questionou. Você pode assumir compromissos políticos, mas você tem que preservar determinada régua de qualidade. Porque senão, sabe, secretaria não é para fazer o irmão pagar menos pensão alimentícia. Secretaria não serve porque você quis o apoio de alguém, eu quero... Não, dá um cargo C1, 2 cargos C1. C1 é o cargo que ganha mais na prefeitura depois Não, do bom secretário. cargo, eu acho que Bom salário cargo. dava Exato. 18 mil reais. Não oferece 20, secretaria. 20 mil. Não oferece secretaria porque é uma piada. Por exemplo, Santos é uma cidade turística, não tem projeto nenhum de turismo. Santos é uma cidade em que Secretaria de Esportes é para os amiguinhos. Ninguém questiona a capacidade do Rogério Sampaio. O cara acabou de vir do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. Já foi secretário. Já esteve à frente da fundação que cuida Nação Pro disso. Esporte. Então, tem coisas que a gente não questiona. Agora, tem outras que não dá para aceitar. Não tem como aceitar. E aí é desrespeito. Você tira o melhor secretário da cidade, o melhor, para colocar um vereador, Qual secretário? o Wagner. Ah. Você tira o melhor. E Funcionário. disse para ele tirar foto 2 dias antes. Agora, você tem um cara que era o melhor secretário e você tira ele para colocar um vereador. Falamos da Secretaria de Infraestrutura e de Serviços Que é Públicos. importantíssima e fazia um trabalho impecável, tem um pessoal técnico incrível. Wagner é funcionário de carreira. Isso foi uma profunda falta de respeito, de gratidão e de consideração pelo trabalho que foi feito. Quer ver uma coisa que eu posso comentar aqui, sobre falando de saúde, por exemplo? Você falou da Aldrin. A Aldrin seria uma boa secretária de saúde. Sabe por quê? Ela, enquanto esteve na Câmara, eu sempre que eu entrei em contato algumas vezes para levar algumas pautas da saúde, ela se interessava, e muito. Ela fez vários projetos na área da saúde. Então, por exemplo, é uma gestora boa? É uma gestora boa. Tem um bom secretário adjunto, excelente. Agora, tem uma pessoa na Secretaria de Saúde, por exemplo, que eu não sei nem se ela vai ser aproveitada ou não, que ela é de carreira, conhece muito também de gestão. Uma enfermeira chamada Carolina Ozawa. Conhece tudo. É verdade. Conhece tudo. É verdade. É uma menina dedicada. Saber se ela vai ser aproveitada. Excelente. Não é metida em política, não é partido político nenhum. Ela é administração. Seja PT, seja PP. Ela está lá trabalhando para administração. É uma cabeça privilegiada. Defensora da saúde Exatamente. pública. Mas é aquela história, Mas bem depois privilegiada. as pessoas questionam, que a gente fala aqui e critica. A Câmara de Santos está se rebaixando, a gente sempre disse que ela estava um nível acima das demais da região, agora está começando a ficar tudo a mesma coisa. Toda essa nomeação diz respeito a um acordo para um cara que ia ser presidente, mas aí passar a perna para não ficar chateado, dar uma secretaria. É isso. Presidente de quem? Da Câmara. Então, o problema todo é que fazem as falcatruas e depois arruma com o meu, com o seu dinheiro.
e coloca lá. Então, é isso que tem que acabar. A gente tem que ter um mínimo de tudo decência. isso, viu, Roberto, passa pela eleição daqui a 4 anos. Tem muito vereador Exato. hoje que precisa de um espaço no executivo para poder disputar a eleição. Chico, mas eu vou pedir até para as pessoas, porque eu acho que está disponível no site da Câmara. Se não está, deve estar. Pelo menos isso façam, viu? Façam isso. Que foi o discurso da vereadora Débora Camilo Sim, no dia da posse, do prefeito. Foi o discurso mais incrível que eu já li, feito por uma vereadora, que foi a mais votada, por isso ela presidiu a sessão Isso. na Câmara. Muita coisa ali deve ter doído no rim de muito safado. Mas fingiram que não tinha... Ninguém acusou o golpe. Ninguém acusou o golpe. Mas, por favor, a todas as pessoas que amam essa cidade, procurem ler o discurso da vereadora Débora Camilo no dia da posse. Ele é o retrato desta cidade nos últimos 40 anos. Muito bem, Roberto. Vamos para mais um intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro, e hoje conversando com Arnaldo Haddad, médico e advogado, e com Roberto Mohamed, nosso comentarista. E tem um tema que eu acho que deu a largada agora, viu, Roberto, Arnaldo, que é a terceira pista da Imigrantes, da rodovia do Sistema Anchieta Imigrantes, que o governo do estado está anunciando hoje o projeto para essa terceira pista, uma terceira pista com 21 quilômetros de distância, um declive de apenas 4%, vai permitir que caminhões trafeguem, enfim. Será, Roberto, Arnaldo, será que a terceira pista sai agora? Então, por coincidência, vindo para cá, eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, estava o secretário estadual eu acho que é de investimentos ou alguma coisa assim, que transporte, porque é uma mesma pasta, se não me engano. Ele foi muito objetivo e realista. Eu me espantei. Nunca tinha ouvido uma entrevista dele, e ele não foi demagogo, ele foi claro em tudo. Falou, um projeto executivo bem feito não pode ser atabalhoado. Justamente porque você faz um projeto executivo mais próximo do que vai ser o final, para quê? Para que você não fique mudando o rumo. Foi o caso do Rodoanel. O Rodoanel mudou quantas vezes? Pela falta de um projeto executivo decente. Então, nisso ele está certo. E ele disse o seguinte, são 2 projetos que estão no paralelo, Chico. Você tem a terceira pista da Imigrantes, que iria até Cubatão, ela sairia do Rodoanel, ela não vai seguir paralelo, não é uma terceira pista na Imigrantes, só a partir de um determinado ponto. Ela sai do Rodoanel e vai até a praça de pedágio ali de Cubatão. Essa terceira pista seria para descida no normal e nos feriados e fins de semana prolongados ela seria usada para subida, ou ela seria permanentemente para descida e as 2 pistas da Imigrantes continuariam sendo usadas como são hoje, as 2 para subida. A ideia me parece bastante razoável. Ele apontou por que nós temos um problema, um dos maiores problemas que a Imigrantes tem, por incrível que pareça, Chico, é de pane seca. Por quê? Como a Imigrantes está dentro de um parque estadual, você não pode dar licença para pôr de gasolina, por causa da contaminação do solo. Por isso que não tem no Rodoanel? Exatamente. Não, o Rodoanel agora autorizaram 8 postos no Rodoanel. O Rodoanel tem áreas que pode usar. Então são 8 postos no Rodoanel que vão ser instalados. Isso faz com que quem venha do interior pro litoral e vai vir para o Rodoanel já possa tomar o cuidado de abastecer seu carro quando for entrar na Imigrantes, porque sabe que não vai ter outro posto depois daquele último. Você tem 2 na descida e 1 na subida. Por quê? E ele explicou, não dá, realmente é intransponível. É o tipo de obstáculo que você não consegue passar. A Imigrantes está dentro de um parque estadual.
Essa pista, pelo que ele disse, vai poder descer ônibus, o que seria uma mão na roda para as pessoas que sobem e descem todos os dias em São Paulo. São obrigadas a pegar Anchieta. É uma estrada que vai obedecer mais ou menos o traçado da descida da Imigrantes, de reta. Não sei se vai ter tanto túnel, mas Vai ser mais túnel. vai ser feita vai ser, Eu acho que é um declive de 4%, quer dizer, vai permitir, inferior ao da descida da Imigrantes, exatamente, permitindo que é de ônibus. 6%. Exatamente. Na verdade, 6 é o limite que a engenharia permite, né? Fazendo 4, ela vai ter um tamanho maior, mas ela vai ser infinitamente mais segura. Mais segura, claro. E aí você tem um outro projeto, que é a rodovia que vai sair de Parelheiros, que eu cansei de falar aqui, que é aquela rodovia de serviço da entrada da CBPO, exato, e é que aí você sai por lá, que é paralela a uma linha de trem, que o governador já mandou fazer os estudos para reativar essa linha férrea, que passa por uma área linda, inclusive, com várias cachoeiras, e está aqui, é na Baixada. As pessoas não conhecem a cidade. Quando eu falo isso, tem gente que fica brava, mas é verdade. Você tem uma ferrovia que sai ali, chamavam de entrada da CBPO, nem sei se a CBPO ainda existe, era a Companhia Brasileira de Obras. E tem uma estrada de terra já feita. Então o traçado está pronto. E aí você desvia ela para sair ou em Itanhaém ou em Peruíbe. Eu não sei ao certo para onde vai. Você desafogaria o Litoral Sul, porque eles se valeriam desta estrada, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Vamos pensar nisso, porque nós estamos falando de duas estradas que vão se encontrar. Né? E Praia Grande também, que é lá perto. Exatamente. Então você vai ter um desafogo no trânsito da Imigrantes, numa estrada que já está sendo planejada para justamente porque a ideia da terceira pista da Imigrantes é 2 pistas. E foi questionado o secretário, mas 2, você vai fazer uma estrada que já vai estar obsoleta quando ela ficar pronta. Falou, não, porque a gente também está pensando nessa de Parelheiros, que é uma estrada que vai desafogar o trânsito do sistema Anchieta de Imigrantes em direção ao Litoral Sul. Parelheiros, Roberto, o saudoso deputado Gastão Henrique defendia muito essa ligação. Sim, porque era uma estrada pronta, só que ela é de terra. O que tinha que fazer era naquela época fazer a estrutura de asfalto. Então, soluções existem, podem acontecer, mas eu espero que os prefeitos da região, e aí o prefeito Caio Amado e o prefeito Rogério Santos têm que pegar e fazer o que o Márcio e o Beto fizeram quando estavam na prefeitura de suas cidades, ir no governador e dizer, olha, você tem que encaixar na licitação o túnel Zona Leste, Zona Noroeste. Claro. Por quê? Porque se você desafogar o acesso da cidade de Santos, você não tem fila. E não tendo fila, não tem problema na estrada dela parar por conta disso. O Estado já está assumiu a ligação com o Porto, a ligação com a Lemoa, a nova ligação com a Lemoa, para acabar com esse negócio dos caminhões ficarem disputando espaço com os carros na entrada de Santos. Esse conjunto de obras vai ajudar demais. O conjunto de obras tem que ser completo. Me parece que já há essa iniciativa, mas, por exemplo, as obras que dizem respeito a Santos e São Vicente, elas têm a necessidade de que tanto o prefeito de São Vicente quanto o prefeito de Santos esqueçam qualquer diferença e vão ao governador dizendo, olha, se o senhor não fizer este túnel em Santos, porque o túnel está em Santos, mas ele beneficia São Vicente. E se o senhor não fizer um acesso correto na entrada de São Vicente, quando sai da Imigrantes, não pela Nossa Senhora de Fátima e a Jafé. Se você... A Jafé não, Jafé em São Paulo. Não, é a... Nossa Senhora de Fátima aí. E a continuação dela. Lá em São Vicente. Em São Vicente. Eu esqueci agora que são 2 ruas que é o mesmo sobrenome, são 2 irmãos, eu acho, e tem o nome deles, eu sempre me confundo. Antônio Emerick. Antônio Emerick. Emerick. Porque tem a outra, né? Então você tem ali, você manter todo o trânsito nesse sistema, Nossa Senhora de Fátima, Antônio Emerick, você podendo fazer por trás, então, e cabe ao prefeito de Santos apoiar o pedido do prefeito de São Vicente, por quê? Falou, é uma troca. Se a gente faz o túnel da Zona Noroeste e Zona Leste, a gente faz a ligação externa, o anel externo para São Vicente,
Você faz com que as duas cidades não tenham um caos na entrada Você ou vai na ter saída. Caneleira sai na Carvalho de Mendonça, no Marapé. Exato. Então, essas coisas têm que acontecer urgentemente. Tem a outra posição dele, que é o da Rangel Pestana. Da Rangel Pestana E, também. ele sair da Caneleira e vir até até a sair pela Rangel Pestana. Eu acho que o da Carvalho de Mendonça seria mais eficiente. Eu também acho. Porque a gente sabe que, por questões ambientais, a subida dos morros não pode ser ampliada. Sim. E outro dia eu vi, é um caos. E aí é que eu falo, às vezes, uma solução pequena, Arnaldo, com gente competente. Coleta de lixo no Morro da Nova Sintra, por exemplo. É um caos. Porque o caminhão vai subindo e tem um monte tem uma faculdade de veterinária na subida. Você vai pegando lixo para tudo. Por quê? Os carros não podem sair porque é perigoso, porque uma pista vai, uma pista vem. Era só você fazer uma programação e cada vez que o carro de lixo falar vou subir, vai uma viatura da CET. E ela vai controlando, porque o caminhão de lixo vai devagar. Ela vai controlando o fluxo, fazendo com que os carros não tenham que ficar atrás do caminhão de coleta de lixo. Tanto para subir quanto para descer. Então, são coisas tão pequenas que a gente vê que ninguém tem a ideia de fazer isso. Você sabe que essa estrada de Parelheiros, sabe quem que primeiramente falou isso? O Maluf, quando ele era governador. Então, esse projeto existe desde a época dele. Agora, o bacana dessa terceira via é que ela parece que vai se comunicar diretamente com a Domênico Rangoni. Então, o pessoal que já vem para agora. Então, essa história, se você faz a de Parelheiros, o pessoal que vai para o litoral sul, já desce lá, Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Vale do Ribeira. O pessoal que vem por isso aqui já vai diretamente para Guarujá, você consegue desafogar o trânsito. Porque uma coisa é verdade, se você sai daqui 10 horas, você tem um compromisso às 13 horas em São Paulo, você não pode programar que vai ser 3 horas de subida. Você vê onde é que beleza? Você sai dessa pista, cai direto no túnel, Zona Noroeste e Zona Leste, e já vai sair rapidamente no Marapé. Em pleno Marapé, na Carvalho de Mendonça. Olha só. Bom, Chico, eu posso tocar num assunto aqui que eu estou... Pode, mas nós estamos em cima estamos já no limite. Extinguir a Codesab em São Vicente. Não tem nada a ver com esse assunto, mas a Codesab. Sabe quanto que é a dívida da Codesab? 700 milhões 700 milhões. Cara, por quê? A maioria é previdenciária, parece, né? Os caras falam, será que é má administração? Não. É que a Codesab, como a Prodesan, em alguma época, e uma lá de Guarujá, ela era cabide de emprego para entrar nesse raciocínio aí de ajeitar os que apoiaram da Codesab, na minha opinião, tem essa dívida justamente porque foi um cabidão de emprego durante muitos anos. Eu sou obrigado só, até para a gente o tempo já estourou, só que para colocar aqui, todas as críticas que eu sempre fiz ao Caio Amado são políticas. Políticas. Mas não é fácil ser prefeito de São Vicente. Não é, não. Sem arrecadação, sem orçamento. 700 milhões de reais, Chico. Uma arrecadação de 1,5 bilhão? É mais de 50% do orçamento da cidade. Então, o que eu critico é essa forma de gerir politicamente, loteando secretaria, porque você acaba não mandando nas secretarias. Agora, sem dúvida nenhuma, administrar uma cidade que foi administrada como São Vicente durante décadas, não é para qualquer um. Muito bem, Roberto, Arnaldo. Muito obrigado, Arnaldo, pela participação mais uma vez. Muito obrigado, Roberto Mohamed. Chegamos ao final. Queria agradecer muito a sua presença e participação, amigos telespectadores, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma... Amanhã não, amanhã é sábado. Amanhã folga da companhia. Segunda-feira estaremos de volta. Tenham todos um ótimo final de semana e até lá.